Paz do Senhor Jesus, querido irmão e irmã, seja bem-vindo. Aqui é o pregador Manassés e hoje quero trazer uma explicação, uma interpretação da parábola do fariseu e do publicano, tá? Lucas capítulo 18 é onde se encontra esse texto e no verso 10 diz assim: Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Bom, vamos entender. A parábola do fariseu e do publicano ensina, muita coisa sobre a atitude correta diante de Deus na oração. Tá? Jesus usa a figura de dois homens totalmente opostos um do outro diante da sociedade. Por exemplo, o fariseu é considerado um grande homem, um exemplo, um modelo na sociedade em qualquer lugar. Já o publicano, cobrador de impostos, é o contrário. Ele é desprezado, é considerado um mau exemplo em qualquer lugar. Tá? E Jesus aproveita e usa essas duas figuras, porque o fariseu é um homem exaltado, tá? E o publicano é um homem humilhado. Ou seja, o povo, de uma forma geral, exalta o fariseu pela sua religiosidade e humilha o publicano, tá? Por ele ser um cobrador de impostos. Então Jesus usa esse contraste, ele pega um homem que é bem visto, pega um homem que é mal visto e coloca os dois diante de Deus na oração. Olha que lindo! Tá? E que Jesus quer mostrar é que não importa o quão religioso e fiel a Deus você é nas suas obras. Tá? Se você não souber entrar corretamente na presença de Deus na oração, você será humilhado, como ele foi em Lucas 18,14. Tá? Ou seja, para mostrar também que não importa o quão desprezado você é pelo mundo, pelas pessoas, mas desde que você saiba se comportar diante de Deus na oração, você pode ser justificado por Deus. Aleluia. É interessante que a humilhação que nós vemos nesse texto não é uma humilhação pública, tá? O fariseu ele foi humilhado de que forma? Ele foi rejeitado por Deus, ou seja, ele não alcançou o perdão de Deus. Deus humilhou ele, não atendendo a sua oração. Esse tipo de humilhação não é visto pelos homens. Eu não tenho como saber se Deus está ouvindo as suas orações ou não. Tá? Então é uma humilhação que os homens não podem ver, mas ela fica bem evidente e registrada nos céus. Ao mesmo tempo, a exaltação do publicano foi alcançar o perdão de Deus e ser justificado. Uma vez justificado, está salvo. Glória a Deus. Tá? Então, essa também é uma exaltação que não é vista pelos homens. Então, entenda isso, porque após a oração, muita coisa mudou. Após a oração dos dois, mudou tudo. Só que nas suas vidas, na vida do fariseu cotidiana, no seu dia a dia, na vida do publicano, o seu cotidiano, seu dia a dia, continuou praticamente a mesma coisa. O fariseu continua sendo elogiado pelos homens, o publicano continua sendo humilhado pelos homens. Mas diante de Deus, aleluia, a coisa foi invertida por causa da oração. Muitos de nós passamos situações semelhantes. Somos humilhados na terra, mas exaltados nos céus. Não se preocupe se os homens te veem como publicano. O importante é como Deus te vê. O fariseu, em Lucas 18, verso 11, ficou de pé. E o que isso significa? Nós sabemos que orar em pé é normal. Veja Mateus 6,5 e Marcos 11,25. Tá? Porém, no caso aqui do fariseu, ele estava orando em pé porque ele queria ser notado pelos outros. Veja Mateus 23,5. Tá? E ele orava consigo. Quer dizer que ele falava em voz alta. Conversava consigo mesmo à vista de todos. Praticamente ele orava para os outros e não para Deus. Porém, o publicano, ele chegou, veja o verso 13, Lucas 18, chegou e se escondeu num canto. Tá? Ou seja, se isolou para que a sua oração seja ali só entre ele e Deus. O fariseu, ele queria
que todos ouvissem a sua oração maravilhosa enquanto se gabava, né? Mas o publicano não queria nem mesmo ser visto, ficou ali no canto, nem se aproximou muito do templo. A Lucas 18:13 diz que o publicano batia no peito. Isso é sinal de arrependimento e de tristeza. Depois compare com Lucas 23:49. O publicano faz, né, a oração do Salmo 51. O Salmo 51 foi escrito por Davi, é uma oração de Davi, e o publicano está seguindo o exemplo de Davi, e Davi é uma autoridade em oração. Davi é um exemplo de oração, escreveu muitos salmos de oração. Então ele pega alguém que é um exemplo na oração e começa a imitá-lo. Ele, mesmo jeito que Davi começa a oração dizendo: "Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia", também o publicano está pedindo misericórdia a Deus. E ele volta, né, o publicano volta para casa com a bênção do Salmo 51, no verso 17, que diz assim: um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Aleluia. E o publicano, ele se sentia, né, o mais miserável dos pecadores. E quando Jesus diz que ele foi justificado, significa que Deus agora olhava para ele como sendo um homem justo, portanto perdoado por Deus. Mas é importante lembrar que nada aconteceu. Não houve sinal no céu, nem arrepio no publicano, não houve profecia, nem agitação nenhuma. Mesmo assim, ele foi justificado. Lucas 18:14. Então, não despreze a tua oração sincera de arrependimento. Quem sabe é isso o que você precisa fazer hoje, agora. Fazer uma oração, se humilhar diante de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. Tá? Não despreze a sua oração de arrependimento, porque dos céus o Senhor ouve e perdoa pecados, ainda que seja do mais miserável pecador. Deus não fará sinal no céu nem na terra para provar que te perdoou, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Hebreus 11:6. Não somente que ele existe, mas também creia que ele é galardoador, ele é recompensador, ele é abençoador dos que o buscam. O fariseu certamente era tudo o que dizia ser, ele jejuava, ele orava, dava dízimo de tudo. Porém, o problema era a sua postura, porque ele pensava que as suas obras lhe davam créditos com Deus, como se ele não precisasse da graça de Deus. Veja Isaías 64:6, Romanos 3:23, Romanos 6:23. Todos nós precisamos de Deus no quesito salvação. Tá? Lembre-se que o final da oração ali do que Jesus está falando é salvação. Então, o que levou o fariseu a ter essa postura foi o seu preconceito. Ele se julgava ser melhor do que os outros, tá? Para receber de Deus a salvação. E nós cristãos precisamos entender isso. Não somos melhores do que as prostitutas, não somos melhores do que os mendigos, não somos melhores do que os assassinos, não somos melhores do que os ladrões e blasfemos, tá? Não somos. Aí você pergunta, como assim não somos? Existe uma diferença entre nós e eles, claro, mas eu estou falando de salvação. Tá? Salvação. Você pode ser uma pessoa honesta como for, mas se você não for perdoado por Deus, se você não for justificado por Deus, você não será salvo. É isso que você aprende nessa parábola. O fariseu era religioso, o fariseu era dizimista, o fariseu, ele fazia tudo o que você espera que um crente faça, mas ele não tinha o costume, ou pelo menos nessa oração, ele não se humilha, ele não pede perdão pelos seus pecados, nada. Ele vai orar para ficar se gabando diante de Deus. Irmão, quem é que pode se gabar diante de Deus? E aí Jesus está mostrando que o mais miserável pecador, até ele, quando se humilha, pode ser salvo por Deus. Então, em questão de salvação, Deus ele pode salvar a mim? Pode salvar a você? Pode, mas do mesmo jeito, o mesmo amor, a mesma graça, o mesmo perdão também está disponível para assassinos, para prostitutas, para ladrões, para todos aqueles que se arrependerem e vierem aos pés do Senhor, se humilhando, pedindo a Ele o perdão.
Aleluia, a salvação está disponível a todos nós. E nesse quesito não somos melhores. Do mesmo jeito que Deus me salvou, Ele salva a prostituta, Ele salva maconheiro, Ele salva viciados, Ele salva todo mundo do mesmo jeito que me salva. Glória a Deus, porque diante de Deus, né, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nesse sentido, um pecador que pecou muito e o outro que pecou pouco, não importa, é a mesma coisa para Deus, não somos melhores. Todos nós precisamos do perdão de Deus para sermos justificados e alcançar, né, a tão esperada salvação. Aleluia! Precisamos quebrar o nosso orgulho por conta própria, né, pois será muito mais doloroso se deixarmos para Deus fazer isso. Tá? Então, quebre o seu orgulho você mesmo. Não espere que Deus tenha que quebrar o seu orgulho, porque aí vai doer muito mais. Tá? Romanos 11, 20 e 21, Paulo diz: pela sua incredulidade foram quebrados, e você está em pé pela fé. Então, não se orgulhe, mas tenha temor, né? Tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, no caso Israel, teme que também não te poupe a ti, caso você se orgulhe demais na presença dele. Nós não podemos nos isolar e se fechar dentro de uma igreja, precisamos levar as boas novas do Evangelho para que a graça de Deus alcance mais e mais pessoas, como alcançou aquele publicano, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe seu ministério, em nome de Jesus.